Dando continuidade então, e para finalizar sobre esse tema da aula, nós vamos falar agora sobre o diabetes mellitus do tipo 1. O diabetes mellitus do tipo 1, ele difere do tipo 2, que nós vimos, porque nesses indivíduos, o pâncreas deles falha em produzir o hormônio insulina. Algum problema que tenha acontecido com as células beta do pâncreas, normalmente uma doença autoimune que causa destruição dessas células, faz com que esses indivíduos não consigam mais produzir a insulina. Dessa forma, então, a única opção é que a insulina seja obtida uma insulina exógena. Então, ele vai ter que fazer uso da insulina e vai ter que fazer um controle da quantidade de carboidratos que ingeriu, controle da quantidade de insulina, porque ele não produz, o corpo não produz. Ao contrário, o pâncreas ele fica lá produzindo o glucagon. Então, essa situação que é mostrada aqui nessa imagem, mostra como estão as vias metabólicas num indivíduo que tem o diabetes do tipo 1, sem fazer uso da insulina. Então, é o que a gente chama de diabetes descontrolado, não tratado, certo? Porque se fizer uso da insulina, o organismo ele vai simular o normal. Então, basta fazer o controle adequado na quantidade de carboidratos, a quantidade de insulina, que tudo acontece normalmente. Então, esse quadro é o do não tratado. Então, o indivíduo fez uma alimentação contendo glicose, aminoácidos e gordura vieram da alimentação e ele não fez uso da insulina. E o pâncreas, ele continua respondendo aqui, produzindo o hormônio do jejum, que é o glucagon. Então, o que vai acontecer com a glicose que chega da alimentação? Bom, lembrando lá do caminho normal da glicose. A glicose vira glicogênio, a glicose vai para o sangue e é distribuída para os tecidos, a glicose vira gordura. Mas para que isso aconteça, tem que ter a sinalização da insulina, que não está acontecendo nesse indivíduo. Então, o que acontece com essa glicose? Bom, não tem como fazer glicogênio, não tem como fazer gordura, porque não tem a insulina. A única opção é essa glicose sair do fígado e ir para os tecidos, numa tentativa de deixar essa glicose nos tecidos. Então, ele tenta deixar aqui no tecido adiposo, deixar, por exemplo, no tecido muscular. Porém, nós estamos vendo a seta interrompida aqui, indicando então que a glicose ela não vai chegar a esses tecidos. Por quê? Porque sem o sinal da insulina, esses tecidos não expõem o seu transportador GLUT4 e, portanto, a glicose ela não vai entrar nesses tecidos. Então, a glicose não entra. E ela começa a se acumular no sangue, caracterizando, então, a hiperglicemia, né, que é característico dessa patologia. Ainda, para piorar essa situação da hiperglicemia, algum glicogênio do fígado que tenha sido armazenado em outro momento, quando o indivíduo fez o uso da insulina, alimentou e fez uso da insulina, e aí acabou formando aquele glicogênio, nessa situação agora, sem tratamento, esse glicogênio, em resposta ao glucagon que está sendo produzido, esse glicogênio vai começar a degradar, liberando o quê? Mais glicose. E isso contribui ainda mais para o quadro de hiperglicemia. Além disso, o corpo entende, né, o organismo todo entende como se estivesse num jejum, um jejum prolongado. Então, o fígado ele vai tentar agora o quê? Se os tecidos não estão recebendo glicose, vamos produzir glicose. Então, o fígado aqui, ó, estão vendo essas setas aqui, ó, o aminoácido voltado para a glicose, a alanina, já vamos falar da alanina voltada para a glicose, o lactato, são todos precursores não glicídicos que vão entrar na rota de gliconeogênese no fígado para a produção de glicose, que é uma rota que estará ativa por conta da produção do glucagon e da sinalização aqui no fígado. A gliconeogênese, a glicogenólise, a quebra do glicogênio, tudo isso contribui ainda mais para a hiperglicemia. E essa hiperglicemia, muitas vezes, ela é tão elevada que ela supera o limiar renal de reabsorção de glicose.
Então, quando o sangue está sendo filtrado no rim, se ele tiver muita glicose, um pouco de glicose acaba sendo reabsorvido, mas se tiver muita glicose, essa glicose ela acaba indo para a urina e acaba sendo eliminada pelo indivíduo. Então, muitas vezes o indivíduo ele descobre esse tipo de diabetes por conta do acúmulo de formigas, né, no banheiro, porque a glicose ela vai estar sendo eliminada junto com a urina, por conta dessa hiperglicemia ser tão elevada. Fora isso, podem acontecer outros problemas decorrentes do acúmulo dessa glicose. Então, ela pode ser convertida em outros açúcares na retina, e isso pode causar até a cegueira do indivíduo. E vários outros problemas que vocês vão trabalhar em outras disciplinas mais adiante. Bom, isso com relação ao carboidrato. Falei que ia falar sobre a alanina, né? A alanina, o que isso indica, né? Nós vimos lá em metabolismo de compostos nitrogenados que a alanina, ela aumenta no sangue quando está ocorrendo a proteólise. Então, a proteólise, por exemplo, no tecido muscular, ela vai promover um aumento da alanina, que é o transportador, né, dos grupamentos amino, que vão levar eles lá para o fígado, para o ciclo da ureia. Então, essa alanina chega indicando então que está ocorrendo aqui uma proteólise. Muitas vezes essa proteólise ela é bem intensa nessa situação do diabetes do tipo 1. Então, a proteólise intensa, chega muita alanina, e essa alanina ela perde o grupamento amino e libera piruvato. E o piruvato entra na rota de gliconeogênese. Com relação ao tecido adiposo, como ele responde, né, nessa situação? Bom, nessa situação ele está respondendo como se estivesse em jejum. O glucagon sinaliza para ele a mobilização do triacilglicerol, quer dizer, a quebra do triacilglicerol. Então, ele tem que ser quebrado, ele vai ser quebrado em resposta ao glucagon e libera o quê? Ácidos graxos, como se o animal estivesse num jejum. Libera ácidos graxos para nutrir os tecidos. E essa lipólise, ela é muito, muito intensa nessa situação. E aí, esses ácidos graxos, eles são distribuídos para os tecidos, que podem utilizar, sim, o ácido graxo como fonte de energia. Mas, como a lipólise é muito intensa, uma grande parte dos ácidos graxos acaba indo para o fígado. Lá no fígado, até por conta da ativação da rota da gliconeogênese, o acetil-CoA que é produzido aqui pela quebra do ácido graxo, ele acaba sendo direcionado na produção de corpos cetônicos. E aí nós vamos ter um aumento na produção de corpos cetônicos, uma produção muito elevada de corpos cetônicos, que supera a quantidade de corpos cetônicos que o próprio organismo consegue utilizar. E se vocês lembrarem lá de metabolismo de lipídios, né, nós já conversamos sobre isso e falamos que tem que ter um equilíbrio entre a quantidade produzida de corpos cetônicos e a quantidade que é utilizada. Porque os corpos cetônicos são ácidos fracos e que, se acumularem no organismo, no sangue, eles superam o sistema de tamponamento do sangue, podendo gerar então uma queda do pH, uma acidificação. Isso caracteriza um quadro de acidose metabólica. E aí, esse caso específico é chamado de cetoacidose metabólica, porque é uma acidose causada pelo acúmulo de corpos cetônicos, que não pode acontecer. Então, vimos então que além da hiperglicemia, um outro estado que caracteriza o diabetes mellitus tipo 1 é uma produção elevada de corpos cetônicos. Além disso, os próprios ácidos graxos, como tem a lipólise muito intensa, eles também podem se acumular no sangue. E uma outra possibilidade é que parte desses ácidos graxos eles formem novamente um triacilglicerol aqui no fígado. Tal como acontece quando tem a mobilização normal de lipídios. Isso daqui já acontece normalmente. Então, ele volta a ser triacilglicerol aqui no fígado e não pode ficar aqui. Tem que organizar uma lipoproteína, a lipoproteína do fígado, que é o VLDL. Esse VLDL, o caminho dele é distribuir o triacilglicerol no tecido adiposo ou nos tecidos que fazem uso
do triacilglicerol. Assim como, já vamos falar aqui junto também da gordura que vem da alimentação, aqui na forma de quilomicron, trazendo o triacilglicerol da alimentação, ou esse triacilglicerol do VLDL que falamos aqui. Esse triacilglicerol ele deve ser deixado no tecido adiposo, mas vocês estão vendo aqui a seta interrompida? Indica que esse processo não ocorre. Por quê? O tecido adiposo, ele precisa, para produzir uma lipase, que é a lipase lipoproteica, que fica aqui no tecido adiposo, para quebrar o triacilglicerol, para que ele possa entrar nos adipócitos, essa enzima ela só é produzida em resposta à insulina. Então, se o corpo não tem a insulina e não está fazendo o uso da insulina, então não tem como produzir aquela lipase lipoproteica que fica ali no tecido adiposo. E aí não tem como captar o triacilglicerol que está chegando aqui, seja ele na forma de VLDL ou na forma de quilomicron, que esteja trazendo o triacilglicerol. Com isso, então, VLDL e quilomicron, eles ficam no sangue por mais tempo. E se fizermos uma dosagem, então, do sangue, né, analisando o parâmetro dos triacilgliceróis ou triglicerídeos ou triglicérides, o que vai ser observado é um aumento do triacilglicerol, devido a esse acúmulo do VLDL e do quilomicron que fica circulando por mais tempo, porque ele não consegue deixar aqui o triacilglicerol pela falta da enzima. Então, o quadro, ele é bem, assim, crítico no diabetes tipo 1 se ele não for tratado. Então, caracteriza aqui por uma hiperglicemia, a produção de corpos cetônicos muito intensa, que pode levar a uma cetoacidose metabólica, acúmulo de ácidos graxos e também o aumento de triacilglicerol e acúmulo de triacilglicerol no sangue. Então, é algo que não pode acontecer. E aí fica como sugestão aqui para vocês pesquisarem, né, nos animais um pouquinho, darem uma pesquisada sobre diabetes em animais. O que eu posso dizer para vocês é que em felinos tem se observado um aumento, né, no quadro de diabetes. E aí depois vocês me digam, então, por que, né, que tem se observado esse aumento de quadro de diabetes em gatos, né? Como isso acontece, por que isso acontece? Então fica aí como estudo para vocês darem uma pesquisada sobre isso. É bem interessante.